noite a todos. Graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos para cultuarmos o nosso Deus, louvarmos ao Senhor e aprendermos na sua santa palavra. Nós vamos iniciar o culto com a oração e depois iremos para o tempo de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu e agora, Pai, o privilégio que o Senhor está nos dando de podermos ouvir a Tua Santa Palavra e podermos adorar o Senhor. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre todo esse tempo, que possamos ser edificados, ó Pai, por meio desse culto e assim tenhamos vidas transformadas para melhor, para fazer a Tua vontade. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o corinho número 263, Seja Bendito o Cordeiro. Vou chamar minha esposa aqui para me ajudar. Que maravilha desse amor.
Número 249, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e simples, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és só Deus, supremo Criador. Número 127, a vitória.
Monte Santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. A concluirmos o tempo de louvor, música número 239, Louvado seja. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei
Bem, meus queridos, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, depois daremos início à mensagem da palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de podermos Te adorar, podermos louvar o Teu santo nome. Agradecemos por todos aqui presentes, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando cada dia, nos dando sabedoria e sede da Tua santa palavra. E a todos os que ouvirão também essa mensagem pela internet, que o Senhor esteja nos abençoando, preparando seus corações para receber a Tua palavra. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre a mensagem da Tua palavra. Pedimos ao Senhor também espírito de sabedoria e submissão à mesma, para que assim possamos, além de aprender, colocar em prática em nossas vidas para a glória do Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos hoje meditar sobre um tema que estamos trabalhando, que é sobre a justiça e a retidão de Deus. Antes de iniciar, queremos agradecer a todos que estão aqui presentes conosco, todos que estão nos visitando também, sejam todos bem-vindos. Que Deus os abençoe ricamente, né? Tem a filha da irmã Zezé aqui que fez uma surpresa. Fez a irmã Zezé passar um vexame, né? É emoção que é grande demais, né? É assim mesmo. Graças a Deus, né? Passar uns dias aí com a dona Zezé. Que Deus abençoe. Todos os demais que estão nos visitando também, Deus os abençoe ricamente, né? Tem a irmã Aline também, lá de Pedra Branca, com a sua filha. E os demais. Deus os abençoe e que sejam ricamente abençoados por meio da palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre a justiça de Deus. Nós já estamos tratando sobre esse assunto, mas eu estou querendo dar assim bastante ênfase sobre esses atributos de Deus, sobre essas características de Deus, porque nós precisamos entender melhor quem é Deus. Nós falamos tanto, né? Vamos crer em Deus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e falamos muito sobre isso. Mas precisamos também fazer Deus conhecido. Quem é esse Deus que nós cremos? Quem Ele é? O que Ele é capaz de fazer? Qual o poder que Ele tem? Então, por isso que estamos trazendo alguns estudos relacionados à pessoa de Deus. Já estudamos sobre a misericórdia, a bondade e outras virtudes de Deus, podemos dizer assim. E agora estamos fazendo uma série de estudos sobre a justiça de Deus, para entendermos que Deus é justo em tudo. Tudo que Ele faz, Ele é justo. Ele não tem nenhum momento que Deus age fora da sua justiça, porque nós já vimos que a justiça ela faz parte do caráter de Deus. Não tem como desvincular. Olhar para Deus e ver Deus como alguém injusto, ou que alguma coisa que Deus fez é injusta. Não podemos atribuir isso, né? Até nós já falamos sobre a questão da pandemia, né? Falamos sobre o tema da bondade de Deus também, e falamos sobre a pandemia. Onde é que nós podemos ver a bondade de Deus, a justiça de Deus na pandemia? Onde é que nós podemos ver a ação de Deus na pandemia, né? Se muitas pessoas morreram, ver uma reviravolta no mundo, né? Isolamento social, crise econômica e outras coisas mais. Onde podemos ver Deus nisso? E nós estudamos, quando vimos sobre a bondade de Deus, nós estudamos sobre isso. Nós demos uma ênfase a mostrar que Deus ele está agindo também na pandemia. De que forma? Permitindo que mais pessoas sejam impactadas pela realidade do mundo e assim se voltem para Deus. Há muitas pessoas nesse momento de pandemia que estão começando a ouvir mais as coisas de Deus, se interessar mais pelas coisas de Deus. Não somente aqui em Mombaça, mas no mundo todo. Porque o mundo todo foi afetado pela pandemia. Então as pessoas começaram a refletir mais, né? Então o que é realmente, já que essa pandemia está aí assolando muita gente, matando muita gente, como vem sendo dito aí na mídia, né? Ninguém sabe se é tudo de coronavírus, mas estão dizendo por aí, né? Mas tudo bem, não cabe a nós avaliarmos isso. Nós estamos querendo mostrar que Deus ele é justo mesmo em meio à pandemia. Mesmo em meio a essas desgraças no mundo, Deus está sendo justo ao permitir essas coisas. E nós até falamos sobre a vontade perfeita e a vontade permissível de Deus também.
Será que fazia parte da vontade perfeita de Deus a pandemia? Não era a vontade perfeita de Deus que o ser humano passasse por isso. Mas ele entrou na vontade permissível. Por quê? Porque o ser humano, na sua totalidade, podemos até dizer assim, não quer buscar Deus. Na humanidade, na nossa humanidade, nós não queremos Deus. Nós não queremos buscar a Deus. Nós buscamos a Deus pelo Espírito. Pela misericórdia de Deus é que nós o buscamos. Não é porque, eu sou uma pessoa boa, eu vou buscar a Deus. Não, nós não prestamos para nada. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho ao mundo, nos resgatou das trevas, e por meio da bondade dele é que nós o buscamos. É a bondade dele, não está em nós. Então, nós temos que entender essas coisas, que Deus está agindo, mesmo em meio a essas desgraças do mundo. E o que é que ele quer realmente? Ele quer que as pessoas olhem mais para ele. Porque ele sabe que se as pessoas se voltarem mais para ele, vão alcançar a salvação, vão alcançar a vida eterna. E se continuassem do jeito que iam, só olhando para as coisas mundanas, mais pessoas iam se perder. Mais pessoas iam partir desse mundo sem atentar para as coisas de Deus. Então, por isso que aqui e acolá Deus dá uma freada no mundo, né? Aqui e acolá. Pode observar na história que aqui e acolá tem uma freada no mundo. Deus permite algumas coisas catastróficas aí para chamar a atenção do mundo. Aí nós não vamos citar aqui algumas delas, porque aí levaria muito tempo e fugir um pouco do foco do estudo. Aqui foi só uma parte introdutória para a gente entender a ação de Deus mesmo em meio a essas coisas. E que ele está sendo justo a todo tempo. Ele não deixa de ser justo por permitir essas coisas. Nós vimos até no estudo passado que a justiça de Deus ela é revelada também na salvação, no perdão dos pecados. Então, quando Deus permite essas coisas, ele também está sendo justo, porque ele quer justificar as pessoas, ou seja, declará-las justas diante dele por meio da fé em Cristo. Então, ele também está sendo justo em meio a essas coisas. Temos que compreender isso. Então, para que nós possamos crer em Deus, precisamos entender que Deus é esse. Então, é um Deus maravilhoso, bondoso, que quer sempre o melhor para o ser humano. Deus, ele quer sempre o melhor. E ele age sempre da melhor maneira. Mesmo que a primeiro instante, assim, nós não entendamos. Achamos, Deus, onde está Deus nisso, né? Mas ele está lá, agindo a nosso favor, querendo o melhor para nós. Em um dos estudos, nós até já falamos, né, sobre o que é realmente bênção. Alguém lembra? O que é bênção na nossa vida? Alguém lembra? Será que é dinheiro? Rapaz, eu tenho muito dinheiro, né? É uma bênção, né? E muita saúde. Rapaz, eu tenho muita saúde, chegar a 100 anos de saúde sem tomar nenhum remédio, é uma bênção, medonha, é? Será que isso é realmente bênção? O que é bênção? Lembram? Isso. Tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Meu irmão, agora não entendi, foi nada, né? Eu vou explicar. Se uma doença nos aproxima de Deus, essa doença foi uma bênção. Porque nos aproximar de Deus é o que realmente vai ficar. É o valor verdadeiro, é o valor eterno. Nos aproximar de Deus tem valor eterno. Então, se uma doença me aproxima de Deus, foi uma bênção na minha vida. Agora, se eu arrumei um emprego para ganhar mais dinheiro e me afastei de Deus, será que esse emprego foi uma bênção? Foi não, foi uma maldição. Porque eu vou fraquejar na fé e arriscado profanar o nome do Senhor. Então temos que entender isso, né? Eu estou levando para os dois extremos para a gente compreender o que realmente é bênção. Bênção é tudo que me aproxima de Deus. Então, se a pandemia me aproximou de Deus, a pandemia foi uma bênção. Então temos que entender isso, certo? Isso não é fácil de entender. Muitas pessoas não querem aceitar isso, porque acham que bênção é viver totalmente zen, né? Viver totalmente em paz, segundo o conceito do mundo. É não adoecer, é ter sempre dinheiro no bolso e não ter nenhum problema. Isso é o que o mundo caracteriza como bênção. E Deus não vê como vê o homem. A Bíblia fala isso, né? Deus não vê como vê o homem. Deus vê o interior. Ele se interessa pela nossa espiritualidade e não pelo nosso material. Então nós vamos observar hoje mais alguns versículos que falam sobre a justiça de Deus e observando a primeiro instante que a justiça de Deus ela é revelada em seu governo. Salmo 9, verso 4
Quem quiser acompanhar por aqui pelo Data Show, pode acompanhar. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar. Quem quiser anotar os versículos, pode anotar para conferir em casa, né? Para não ver se eu tô, para conferir se eu não estou usando a Bíblia falsa, né? Versão revista e atualizada, certo? Tem aqui embaixo, ó. Revista e atualizada. É a que eu gosto de trabalhar mais. Não que a outra seja errada, certo? A corrigida fiel. Mas eu gosto de trabalhar mais com atualizada. Já me acostumei mais com ela. Certo? Então você pode anotar, conferir na outra versão também, se você tiver a versão corrigida fiel. E conferir, né? É bom que você confira. Eu gosto que as pessoas confiram na própria Bíblia para depois me dizer: rapaz, o irmão tirou isso aí da cabeça dele. A Bíblia está aí, né? Então, Salmo 9, verso 4 diz: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Então, todos os juízos de Deus, ele faz de forma justa. No seu governo, ele governa com justiça. Ele não tem como fugir disso. Salmo 96, versículo 12. Diz: folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É bem interessante, tem um texto que fala que Deus nos trata segundo a sua misericórdia. Graças a Deus por isso. Porque já pensou se Deus nos tratasse segundo os nossos méritos, segundo os nossos merecimentos? Às vezes a gente se engana quando não conhece a Bíblia e diz assim: não, rapaz, eu estou por aqui, né? Se eu merecer, Deus vai me dar o que eu mereço. Pelo amor de Deus, não diga um negócio desse. Se Deus nos der o que nós merecemos, nós vamos para o inferno. Porque nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Então Deus não vai nos dar o que nós merecemos. Porque se Ele der o que nós merecemos, é morte. É morte. Ele vai nos tratar segundo a sua misericórdia. E aí, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a graça dele recai sobre as nossas vidas. E aí podemos desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável dele. Jamais fique pensando que Deus vai lhe tratar segundo o seu merecimento. Que se for, você está perdido. Assim como eu também. Se Deus for me tratar segundo as minhas obras, estou perdido. Não tem jeito para mim. Mas graças a Deus que Ele nos trata segundo a sua misericórdia. Então Ele julgará o mundo com justiça. Então o governo de Deus, os julgamentos de Deus são justos. Ele é justo. Eu estava estudando, né, sobre esse tema e lembrando daquela história de Salomão. Vocês lembram? Quando chegaram lá duas mães brigando por uma criança. Lembram? Aquela história é fantástica, né? Aí uma chegou dizendo que o filho era dela, a outra não, o filho é meu. Aí, porque as duas tiveram filho ali no mesmo dia, né? E uma dormiu por cima do próprio filho e matou o filho. Aí pegou o filho da outra dizendo que... E trocou, né? Trocou os filhos. Aí chegaram lá com essa queixa para Salomão. Salomão, uma das coisas que ele pediu a Deus foi sabedoria, né? Para governar. E aí eu achei muito interessante aquela história. Eu estava estudando sobre justiça, né? Eu digo, aquilo foi um ato de justiça que Deus deu sabedoria a Salomão para agir daquela forma. E aí Salomão disse: a mulher, não, o filho é meu, tá certo. Filha das duas, né? Pois tá bom, me dá uma espada aí. Vamos cortar no meio. Aí pega uma banda para um, outra banda para outra. Aí teve uma que disse: pois tá bom, pode cortar então. Aí a outra disse: não corte não, pode dar o filho para ela. Aí Salomão concluiu o quê? Que aquela que quis poupar o filho era realmente a mãe. Aí ele não cortou o filho no meio, pegou o filho e disse: toma, o filho é seu. Porque somente um amor de mãe está disposto realmente até abrir mão do próprio filho para não ver a destruição do filho. Então é interessante aí, ele julgou com justiça, né? Ele foi muito sábio naquela hora e julgou com justiça. E o pastor José Vieira estava contando a história um dia desse, que fez do mesmo jeito lá na escola, né? Quando ele trabalhava lá. Os meninos brigando por uma bola, não sei o que. O pastor dizia: pois tá bom, peraí que eu vou cortar no meio. Aí teve um que fez do mesmo jeito: tá bom, pode cortar. E o outro: não corte não. Pois tá bom, então a bola é sua. Fez do mesmo jeito, né? Agir com justiça. Se nós pedirmos sabedoria a Deus, Deus vai
dá sabedoria na hora de agir, para nós agirmos sempre com justiça, seguindo assim o exemplo do Senhor. No Salmo 98, versículo 8, diz assim: os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Equidade tem o mesmo sentido de justiça, né? Equi é igualdade, julgar as coisas de forma igual, sem estar fazendo acepção de pessoas e nem agindo com imparcialidade, né? Sendo justo, realmente. Então ele vem julgar a terra. E nós podemos esperar isso, que ele realmente vem. E podemos confiar no julgamento de Deus, porque ele é justo. Ele age com justiça. Tem até um tema que às vezes fica um pouco assim na dúvida, né? Com relação à salvação. Porque nós dizemos que todos nascem pecadores, né? E você precisa crer no Senhor Jesus Cristo para que tenha o perdão dos pecados, para assim alcançar a vida eterna. Aí fica aquela questão. Meu irmão, e a pessoa que morreu ainda criancinha, ali, nasceu, poucos dias morreu, tinha nem 30 dias de vida, por exemplo, né? Aquela criança, ela teve consciência de pecado, ela se arrependeu dos pecados dela para ir para o céu? Como é que fica a situação? Aí é onde vem também a justiça de Deus sobre esse ser. Esse ser, ele não teve consciência de pecado, ele não teve todo aquele processo onde pudesse realmente se arrepender dos seus pecados, porque ele não tinha nem consciência de pecado. Então como é que ele ia se arrepender do pecado? Era um inocente, né? Alguns costumam até chamar de anjinho, né? Não tem esse ditado aí, né? Por quê? Porque foi uma criança que morreu sem consciência de pecado. É diferente de quando a pessoa atinge uma determinada idade, que já tem aquela consciência do que é certo e que é errado. Aí já é outra história, né? Mas enquanto não tem essa consciência, Deus age com justiça. E ele salva. O mesmo caso se aplica a pessoas que são deficientes mentais. Não tem uns casos que a pessoa fica... Eu não vou nem usar o nome, porque às vezes pode a pessoa achar que é discriminação e tudo. Mas algumas pessoas têm deficiência mental e não têm o discernimento do que é certo e que é errado. E aí a pessoa está com 40 anos de idade e morreu, por exemplo. E aí, será que ela vai para o inferno? Porque ela nunca declarou uma fé em Cristo? Aí Deus é justo. Deus sabe que aquela pessoa não teve consciência de pecado em nenhum momento em sua vida. Então, Deus vai salvar. Deus, ele julga sempre com justiça. Ele é sempre justo. E por isso que nós fazemos tanta ênfase nesses estudos sobre quem é Deus, para que o ser humano possa entender que ele pode confiar em Deus. Sem sombra de dúvida, ele não precisa ficar com o pé atrás. Espera aí, eu creio em Deus ou não creio? Eu vou ou não vou? Não precisa ter dúvida e nem medo. Pode se entregar a Deus totalmente, porque ele é justo em tudo. E ele vai vir julgar a terra. E aí vai ficar, é questão de escolha, né? Você vai escolher, eu vou confiar no julgamento de Deus, ou vou preferir ficar distante de Deus sem confiar no julgamento dele? É certo que ele vai vir julgar. A palavra dele está dizendo, ele vem julgar a terra. E ele vai julgar com justiça. E aí nós temos que ter um certo cuidado. Porque se eu não quiser provar da graça de Deus entregando minha vida a Cristo, eu vou provar de quê? Da ira de Deus por ter rejeitado a Cristo. Então aí eu tenho que fazer uma escolha, né? O que é que eu quero desfrutar na eternidade? Da graça de Deus ou da ira de Deus? Tenho que tomar uma decisão na minha vida. Porque Deus é justo, ele vai agir com justiça. Aqueles que creram no Senhor Jesus, ele vai salvar. E os que não creram, automaticamente já estão condenados. Porque já estão condenados. Não é assim? Eles permanecem no estado em que já nasceram, que foram perdidos. Assim como todos os seres humanos. Em Salmo capítulo 51, versículo 5, né, o salmista diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Se nós já nascemos pecadores, nós nascemos perdidos. Então, se eu não crer em Jesus, eu simplesmente vou permanecer do mesmo jeito que eu nasci, perdido. Mas Deus, pela sua misericórdia, me dá a oportunidade. Se eu crer nele, em Cristo, ele me dá a salvação. E quando eu falo assim, mas estou me referindo à humanidade, né? O ser humano em si. Se o ser humano crê em Cristo, Deus vai agir com justiça e vai justificar essa pessoa que creu nele.
Jeremias 9:23 diz: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, um versículo muito importante para nós meditarmos. No que é que eu posso me gloriar na vida? Ou no que é que eu devo, né? Melhor dizendo, com o que é que eu devo me gloriar? Em conhecer o Senhor. Está aqui, ó. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, se nós tivermos de nos gloriar em alguma coisa, tem que se gloriar em conhecer a Deus. E se gloriar não é a gente se orgulhar, não. Ó, tá vendo? Eu vou para o céu, tu vai para o inferno. Jamais digam isso, meus irmãos. Jamais digam isso, porque vocês afastam as pessoas de Deus dessa forma. Porque a pessoa que não tem o conhecimento das Escrituras, ela vai achar que você está com soberba, querendo dizer que é melhor do que ela. E às vezes nem é. Na prática, né? Na vida prática, às vezes nem é. Não estou dizendo com questão de salvação, mas no testemunho. Então, muito cuidado com essa declaração. Muitas pessoas têm sido distanciadas do Evangelho por conta dessas declarações sem sabedoria. Pessoas saem por aí dizendo, eu vou para o céu e tu vai para o inferno. Não digam isso, não digam isso, certo? Por quê? Porque a pessoa não vai entender. Você tem que ter uma ocasião adequada, a hora certa de como você declarar a salvação. Não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Se você não tiver a oportunidade de explicar, jamais fale isso. Jamais diga nem que você é salvo. E nesse sentido assim, dizer, eu vou para o céu. Se você não tiver a oportunidade de explicar, não diga isso. Que a pessoa vai entender que você está se gloriando, né? Achando que é melhor do que ela. Então, muito cuidado. Quando nós vamos evangelizar as pessoas, nós temos que ver o ambiente e analisar o que nós vamos realmente dizer. Se há oportunidade de explicar com detalhes o que é realmente ir para o céu, aí eu posso dizer, olha, a pessoa é salva, né? Quando crê no Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida a ela, e não somente eu, mas você também pode. Aí a pessoa já vai ver com outros olhos. Quer dizer que eu posso também ter essa certeza de salvação? Pode. Aí você mostra os versículos que provam isso, né? Que a pessoa pode ter a certeza. Então o Senhor, ele faz misericórdia, ele faz juízo e justiça na terra. Então ele governa com justiça. Em todos os juízos, ele também é justo. Tudo que Deus julga, ele julga com justiça. Gênesis 18:25 diz assim, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Aqui é uma pergunta que tem uma resposta automática, né? Sim, o juiz de toda a terra vai fazer justiça. Em todos os juízes de Deus, ele vai fazer justiça. Eu não estou dizendo que é a interpretação literal desse texto que eu vou falar agora, certo? Aqui é um outro contexto que está falando lá, Abraão, né, rogando pelo povo e tal. Mas aí, observe um detalhe. Será que Deus vai deixar entrar no céu o justo e o ímpio? Será que Deus seria justo? Deixar entrar no céu o justo e o ímpio? Meu irmão, não entendi. O que é o justo e o que é o ímpio? O ímpio é todo ser humano, certo? O ímpio é todo ser humano. A partir do momento que ele nasce, ele é ímpio, porque ele é pecador. Meu irmão, e quem é justo? O que creu em Cristo. Porque quem crê em Cristo é justificado. Ou seja, é declarado justo diante de Deus. Então, jamais Deus vai deixar entrar no céu o justo, o que creu em Cristo, e o ímpio, o que não quis nada com Cristo. Ele não vai deixar entrar no céu, os dois. Só vai entrar no céu o justo, ou seja, o que foi justificado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a mesma coisa da gente pensar assim. Vamos supor, né? Eu não vou ser muito extremo nessa não. Vou ser mais leve. Vamos supor que uma pessoa cometeu um crime.
Aí foi lá perante o juiz. Aí o juiz diz assim: rapaz, é o seguinte, eu sei que você cometeu o crime, por esse crime você precisa passar 10 anos na cadeia. Mas como eu sou um juiz bom, eu não vou te condenar. Tu vai morar na casa da pessoa com quem tu cometeu o crime. Tu vai morar com ele. A pessoa lá, a vítima, vai ter que te aceitar morar na casa dele agora. Aí você vai dizer o que desse juiz? Pô, juiz bom, né? É justo demais, né? Deixou a vítima agora morar com o criminoso. É justo? É a mesma coisa, meu irmão. Se Deus deixar entrar no céu quem creu em Cristo e quem não creu, Deus vai estar agindo assim como esse juiz. É injusto. A pessoa ali precisava pagar por aquilo que ele fez. Precisava estar debaixo daquele juízo. Então Deus, ele vai também ser justo. Se a pessoa não creu em Cristo, o que é que merece uma pessoa que não creu em Cristo? Perdição, infelizmente. É o que a Bíblia fala, né? Então ele não vai jamais dizer: ah, não, eu sou bom demais, então você não crê em Jesus, mas tá bom, eu vou te mandar para o céu do mesmo jeito. E aí quem é que ia buscar Jesus desse jeito? Todo mundo ia viver numa devassidão que não tem medida. Certo? Quer dizer, não, vamos fazer o que a gente quiser, no final Deus é bom, vai levar todo mundo para o céu, né? Não é assim que funciona, não. Deus é amor, mas ele é justo. Certo? Ele é justo. Ele é justiça. Então ele vai agir com justiça. Precisamos saber diferenciar essas coisas. Ele é tão amoroso, que ele precisa agir com justiça. Se ele não agisse com justiça, ele não seria tão amoroso. Salmo 19, versículo 9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, todos os juízos de Deus, tudo que Deus julgar, ele julga com justiça. Ele não falha jamais. Salmo 119, versículo 7 diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Falando que os juízos de Deus são justos, são retos. Eles não falham. Versículo 62, Salmo 119, 62 diz: levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Então o salmista reconhecia isso. E está escrito na Bíblia, não é à toa, é para nos mostrar que realmente os juízos do Senhor são retos, são justos. E Apocalipse 19, versículo 1 diz: depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, são verdadeiros e justos os juízos de Deus. Temos que compreender isso e aceitar isso como verdade. Que Deus, ele é justo quando? Sempre. Sempre ele é justo. Em tudo o que ele faz, ele é justo. No seu governo, nos seus juízos, sempre ele vai agir com justiça. E, para concluir, nós precisamos entender que podemos confiar na justiça de Deus. Porque ele faz tudo de maneira correta, justa. Às vezes nós confiamos em alguém nesse mundo e a pessoa não corresponde com justiça. Como estamos próximos, né, eu vou até abrir um parênteses aqui para a gente refletir mais sobre isso, sobre as eleições que estão chegando aí. Reflita bem em quem você vai votar.
Não vou dizer vote em candidato A, B ou C, né? Aqui nós não fazemos política e não influenciamos ninguém no seu voto. O voto é individual, né? É livre. Cada um vota em quem quer. Cada um vai colher dos frutos do seu voto, né? Então, preste bastante atenção em quem você vai votar. Porque se a pessoa não agir com justiça, nós vamos sofrer. Porque às vezes nós confiamos, né? Quando nós votamos, nós estamos dando um voto de confiança na pessoa para que essa pessoa seja uma pessoa justa e trabalhe para o bem do povo. E infelizmente, em alguns lugares, não vou dizer lugar A, B ou C, né? Que eu não vivo nem envolvido com isso, mas em alguns lugares nós percebemos que não há essa retribuição. A pessoa confia e os governantes, alguns, não estou generalizando, não correspondem, não agem com justiça, não agem para o bem do povo. Chega às vezes só com interesses próprios, né? Então reflita bem em quem você vai votar. E eu costumo orientar. Quer votar? Observe os princípios que a pessoa defende. Observe, né? Observe. Quais são os princípios que essa pessoa defende? Nós, como cristãos, temos que analisar segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. Os princípios dessa pessoa estão alinhados com a palavra de Deus? Estou pensando em votar em fulano de tal, né? Um exemplo. Aí eu vou analisar os princípios, o que essa pessoa defende, a vida dela, né? Condiz com a Bíblia? Será que ela defende alguma coisa assim que está relacionada às Escrituras, algo que Deus aprova? Eu aconselho isso. Por quê? Não estou dizendo para votar em ninguém, né? Mas eu aconselho observar. Observe. Vocês que são daqui sabem mais do que eu, né? Quem são os candidatos, vocês conhecem mais os candidatos do que eu. Então observe os princípios que a pessoa defende. Não vote jamais. Principalmente nós como cristãos temos que dar o exemplo. Não vote por barganha. Não vote. Vou votar em fulano porque ele me deu um emprego. Vou votar em fulano porque ele me prometeu um emprego. Não faça isso. Certo? Meu irmão, mas se a pessoa me prometer? Aí eu te pergunto, você não está vendendo seu voto não fazendo isso? Reflita, né? Não precisa ninguém responder não, mas só reflita. Será que você não está se vendendo? Quando você faz isso? Aí reflita. Eu vou votar em fulano porque ele prometeu passar um trator lá no meu terreno. Será que é a maneira certa de você votar? Será que você não está vendendo seu voto ao fazer isso? Vou votar em fulano porque ele prometeu dar uma carrada de tijolo para eu ajudar na construção lá da minha casa, não sei. Me prometeu dar 10 sacos de cimento. Será que você não está se vendendo? Reflita bem sobre isso. Quando nós vamos votar, nós temos que pensar no bem comum, no bem de todos, né? Da sociedade, para sermos justos. Para sermos justos. Se nós, como cristãos, andarmos vendendo o nosso voto, qual o nosso respaldo? Qual a moral que nós vamos ter para falar da Bíblia para alguém? Então, muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado. A Bíblia diz: aos que me honram, honrarei, mas aos que me desonram serão desmerecidos. E aí, às vezes, depois a gente tem medo, né, das coisas do mundo, às vezes, e desonra ao Senhor e depois acaba sendo envergonhado na frente de alguém ou fica sem moral, né, como diz a história. Então vamos refletir mais, pensar mais. Geralmente nós costumamos orar muito pelas autoridades, né? Porque a Bíblia diz isso: orai pelas autoridades, estão investidos de autoridade. Eu tenho ampliado a oração e ensinado. Nós temos que orar também pelos eleitores, para que Deus lhes dê sabedoria para votar. Porque quem coloca os políticos lá são os eleitores, não é não? Então nós, quando vamos dar o dedinho lá na maquininha, nós temos que ter sabedoria. O que é que nós estamos fazendo? Que nós vamos colher dos frutos. 4 anos. Então peça a Deus sabedoria, que Ele dá. O livro de Tiago fala sobre isso. Lembrando que nós temos que confiar realmente na justiça de quem? Dos homens ou de Deus? De Deus, porque Deus é justo sempre. O homem pode falhar, pode prometer e não cumprir, mas Deus não falha.
Então nós temos que, além de tudo, né, pensar em Deus, que Deus é justo e Ele age sempre com justiça. Amém? Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor, Pai. Agradecemos pela Tua palavra que nos ensina sobre a justiça do Senhor e assim nos deixa tranquilos e confiantes, ó Pai, porque podemos descansar em Ti sabendo que o Senhor é justo e vai nos tratar com justiça. E graças ao Senhor que o Senhor nos trata segundo a Sua misericórdia, porque senão seríamos consumidos pelo pecado. Somos gratos a Ti por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra e aprender mais do Senhor, entender um pouco mais de quem é o Senhor, do seu caráter, dos seus atributos e assim aprender a confiar mais em Ti. Pedimos a bênção do Senhor para o retorno aos nossos lares, para que sejamos protegidos e guardados por Ti. Pedimos também ao Senhor sabedoria para os eleitores, ó Pai. Está se aproximando mais uma eleição e precisamos de sabedoria para escolher os governantes que ajam com justiça, ajam realmente com os padrões alinhados com a Tua palavra, porque assim desfrutaremos de paz, repouso e segurança. Porque quando há justiça, há também paz, repouso e segurança. Pedimos a bênção do Senhor e oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos e Deus os abençoe.